boa tarde para todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela companhia de sempre e hoje em particular. A gente vai esperar mais 2 minutinhos, como sempre fazemos, para começar pontualmente às 18h35. Então, vamos esperar 2 minutinhos para deixar todo mundo no mesmo pé de começo. Mal, ocupei teu lugar aqui para não deixar as pessoas em silêncio, né, até a gente começar. Mas agora é você que faz bem melhor do que eu esse papel. Meu querido, obrigado. Às vezes rola um problema meio técnico aqui, né? Cara, deixou um fundo bem fake, né? Gostou? Muito para bom. esconder a casa, né? A gente hoje Muito vai bom, falar cara. aqui de comunicação, né? Como a gente pode bolar estratégias de comunicação para deixar tudo esteticamente mais interessante. Então, eu resolvi dar uma inovada e coloquei essa biblioteca linda aqui no fundo para fazer parte desse negócio, viu? Legal. Na próxima eu vou arrumar a minha também. Legal. Bom, boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tradicional webinar de quinta-feira, né? Hoje eu fiz aí um convite aí para todo mundo em alguns grupos e falei tradicional webinar de terça-feira. Olha que doideira, mas é quinta-feira. Toda quinta-feira a gente se reúne aqui para trazer uma temática relevante para discutir no que diz respeito à escola no Brasil, né? Sempre uma discussão aí tentando trazer novas perspectivas, tentando trazer aí, abrir aí, acho, a discussão em cima de temas que a gente entende que são importantes e que não estão sendo abordados, enfim, sempre partindo aí do conhecimento, da criatividade e da capacidade de inovação que meu grande amigo e parceiro Pablo Doberti traz para a gente, né? A gente está aqui super animado com esse webinar de hoje, né? Eu vou contar um pouquinho já sobre a temática dele. A gente sempre espera aí um pouquinho para começar. Temos por aí, Mal, temos por aí já o grande protagonista, tá aí ele. Isso. Aí com a porta da casa esperando para a gente. Aí, Pablos, né? Hoje temos 2 Pablos aqui, né? Gostou da biblioteca, Pablo? Mucho, Mauricio. ¿Você já olhou todos esos livros? É fake, cara. Olha só, se mexer assim, ó. É puro livro da advocacia, cara. Sim. Livro da advocacia. Diz um amigo meu que quando você tem uma biblioteca muito grande, não é para você ler todos, mas você deve ter todos aqueles que você... à mão, aqueles que um dia você pode precisar. Suena como uma boa excusa para não ler. Bom, gente, esses webinars de quinta-feira fazem parte de um conjunto de iniciativas que são propostas pelo Vivadia, né? O Vivadia é uma startup nova, né? A gente está há 3 anos no mercado, na verdade, trazendo um conjunto de programas em uma só plataforma, cujo objetivo é desenvolver as soft skills dos alunos na escola, né? Então, hoje a gente já tem um mapa aí de 34 programas a serem integrados à plataforma. Estamos integrando aos poucos e super felizes aí com os resultados que isso tem trazido. Então, quem depois quiser conhecer mais sobre a plataforma, sobre os programas, entre em contato com a gente. No final, a gente deixa aí o contato. E a gente tem proposto aí uma série de discussões reunindo gestores de todo o Brasil para que a gente possa repensar a escola no Brasil, possa repensar esse processo de ensino-aprendizagem na escola, né, ou trazendo aí novas oportunidades. A rede, né, que é essa proposta aí de reunião de gestores de escolas, ela acontece através de um conjunto de eventos, né, através de grupos em que a gente se propõe a informar, né, trazer informações relevantes para os gestores de escola também. E a gente lançou, desde semana retrasada, o Templo do Gestor, né? O Templo do Gestor é um espaço 100% digital, onde a gente está oferecendo uma série de cursos, né, de formação para gestores de escola, né? Tanto formação em gestão, quanto formação em educação.
quanto também grupos de discussão e de estudo, né? Tá rolando, inclusive, o grupo de estudo em torno da obra do Ken Robinson, né? Discutindo muito o tema da criatividade que o Ken Robinson traz. A gente teve o primeiro encontro na semana passada, que foi um sucesso, né? Explorando aí parte da obra dele. E na próxima terça-feira a gente vai ter um novo encontro do Deep Inside. No final também coloco um link para quem estiver interessado nesse processo de formação. Em breve, cursos também em gestão e liderança para gestores, tá? Bom, vamos ao webinar de hoje, que hoje tem muita coisa para acontecer, não posso perder muito tempo aqui. Ao longo das últimas quintas-feiras, a gente tem percebido muita gente, né, falando muito da educação infantil, né, essa coisa, ensino remoto, mas como é que fica a educação infantil? O que a gente faz com os alunos de educação infantil? Enfim, acho que tem sido aí um tema muito relevante, né, tem sido inclusive a dor de muita gente. E a gente falou assim, cara, vamos falar sobre educação infantil, vamos explorar a educação infantil. E aí a gente, além de nós que estamos sempre aqui, né, o Pablo com suas provocações, trouxemos aí uma das nossas referências pedagógicas no Vivadir, que pode até dizer que é um dos fundadores, né, Pablo? Está desde o início com a gente. É um cara que tem baita experiência em escola, né, coordenação, direção de escola, argentino, né, é coordenador de escola em Buenos Aires e vai compartilhar um pouco dessa imensa experiência e principalmente da visão, né, do conhecimento que ele tem em relação a esse universo de escola. Nosso amigo, parceiro aqui do Vivadir, Pablo Iaffe, que vai falar um portunhol hoje para todo mundo. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Mauricio. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado de ver a tanta gente acá tentando estar juntos en estos tiempos difíciles. Y por supuesto viendo el nombre de Vivadir presente con una gran riqueza de actividades y de iniciativas. Así que muy, muy contento y gracias. A gente aqui agradece aí de você ter conseguido um tempo na tua agenda para estar com a gente. Muito obrigado. Bom, o papo hoje ele vai girar em torno de 4 momentos, né? Conto agora os momentos ou você quer contar depois, Pablo? Eu iria para o vídeo do Pablo primeiro, porque me parece que ele vai criar ambiente, né? Combinado, então. Deixa só apresentar o vídeo, que eu quero apresentar o vídeo do Pablo. O Pablo Iaffe, como Maurício diz, tem muita experiência escolar, ele é pedagogo de formação. A gente se conhece há 3 anos, ele começou a trabalhar no Vivadir lá cedo. E a gente discute os conceitos principais de Vivadir há muito tempo. Ele está completamente não só apropriado, sino que ele é coautor de tudo o que a gente faz. Mas, além disso, e além de ser pedagogo e trabalhar fortemente numa escola de referência em Buenos Aires, ele está muito ligado com o TED, né? com comunicação, com audiovisual. E ele é produtor de conteúdo. Ele já fez um vídeo quando começou a pandemia, que foi um enorme sucesso. Não sei quantas views está tendo aquele primeiro vídeo, Pablo, mas está no 1,5 milhão de views, certo? En total son 3 millones. 3 milhões. O primeiro que ele fez lá no começo, a gente trouxe para o Brasil e colocou em português. No final do webinar de hoje, a gente vai passar o primeiro vídeo. Mas ele acaba de lançar um segundo vídeo. E esse vídeo é o coração do webinar de hoje. Então, vamos passar o vídeo, dura 3 minutinhos, e depois a gente volta e começa com o primeiro bloco. Vamos lá, Mau? Há muitos meses, quando nossos filhos nos perguntaram se poderiam voltar para a escola, nós dissemos que não. E não apenas dissemos que não, fizemos algo pior. Dissemos para eles que as escolas estavam fechadas. Cometemos esse erro porque, claro, iludidos, pensamos que a escola fosse um lugar e, sendo assim, poderia ser fechada. Nós, familiares, não sabíamos que quando nossos filhos entravam na sala de aula, não entravam em um lugar, mas sim em um acordo. E não apenas entravam, eles se entregavam, mergulhavam. Não mergulhavam em um lugar,
mas em uma ideia, e ideias não têm como serem fechadas. Prezados educadores da educação infantil, obrigado. Obrigado por saber que a escola não é um lugar. A escola não é, ela acontece. Obrigado por saber que a aula acontece em uma janela aberta e nas formas inusitadas das nuvens. Por saber que a aula está em 2 copos ligados por um barbante, ou em uma massa de pizza. Por saber que a aula acontece nas fotos de quando nasceram nossos filhos, de quando nasceram seus pais e mães, de quando nasceram seus avós, ou de quando não era nem permitido sorrir nas fotos. Obrigado por saber que a aula acontece em 2 feijões e um algodão úmido, ou em uma joaninha que pousa no pulso da mãe, ou na poeira que só dança quando cruza o raio do sol. Por saber que a aula acontece em uma ligação telefônica da avó, do padrinho, de quem quer que seja. Por saber que acontecem nas bolhas de sabão, em uma dança ou em uma sessão de maquiagem diferente. Agradecemos por saber que a aula acontece no tédio e na potente curiosidade que o tédio cria, no capricho, no choro e ao explorar todas as emoções. Obrigado por saber que a aula acontece pintando com um pincel, com as mãos ou até mesmo com o nariz. Nesse momento, vocês sabiam e nós não. Que a aula também está no dedal de costureiro, nos descartáveis, na embalagem de doce de leite, na banheira, debaixo dos lençóis com uma lanterna, em todos os livros do mundo, em aviões de papel, em caminhos feitos com cadeiras, em uma conversa com um bicho de pelúcia, em um malabarismo com uma vassoura, na irmãzinha que sofre, em um abraço que cura. Queridos educadores, sabemos que estão exaustos, frustrados e sentem falta das pegadas que os nossos filhos e vocês deixam uns nas vidas dos outros. Acreditem, também sentimos falta de vocês. Mas se lhes servirem, permita-nos dizer, nada do que vocês fizeram foi em vão. Todo gesto educativo que tiveram nesse tempo, afetivo ou não, deixou em nossas casas a percepção amorosa de honrar seu olhar e sua vocação. Souberam estar presentes, trazer aos nossos filhos histórias e canções, souberam escutá-los, acolhê-los e acolheram a nós também. Eles o fizeram por saber algo que nós não sabíamos, que a aula é uma ideia e, como tal, não existe vírus que possa fechá-la. E por lembrarmos disso a cada dia, obrigado. Não desanimem, nossos filhos estão esperando. Obrigado, Rê. Parabéns, Paulo. De novo, volto a ver o vídeo, volto a te parabenizar. É um vídeo muito bem feito, muito eficiente, muito profundo e muito verdadeiro. Deixa eu fazer uma pequena leitura da coisa para abrir um pouco os eixos de nossa conversa, né? Por um lado, me parece que nos permitiu, e obrigado por isso, fazer uma abordagem do problema da escola e da educação infantil em particular com a pandemia, que não seja a queixa ou o sofrimento só. Ele reconhece os problemas, mas não se fixa no problema. Ele constrói um aspecto positivo de um sofrimento, que sobretudo nesse segmento é muito claro e que tem pouca compensação. Mas ele recupera uma dimensão profunda e acaba um agradecimento aos professores que se sentem frustrados porque acham que não fizeram seu trabalho, porque na verdade acabaram fazendo. A segunda questão é que falar de educação infantil com um vídeo que é quase uma metáfora e que tem uma lógica comunicacional muito precisa, permite sair de papos e só papos, né? Então, é bom abordar desde uma peça comunicacional tão eficiente e tão redonda. Com Maurício pensamos, Pablo, em trabalhar em 3 frentes durante o webinar. A primeira frente tem a ver com o conteúdo mesmo, com os aspectos ligados ao socioemocional, às emoções de cada um dos atores da vida institucional e as ideias que o próprio vídeo traz. O segundo bloco, vamos focar em comunicação, na peça comunicacional. Como se faz isso? Em que você pensou? Como desenhou essa peça? Porque a gente está convencido que a escola comunica mal, em geral. Tem pouca
poucas habilidades comunicacionais e um grande momento agora e a retomada para comunicar bem melhor. E você é um experto em comunicação. E esse tipo de peça mostra muita estratégia comunicacional. Então, te ouvir um pouco em relação a qual foi a estratégia que está por trás dessa comunicação. E aí trouxemos também como convidado ao Felipe, que é tua voz em português, né? O Felipe vai participar com a gente na conversa. Ele também é educador, é ator e vai nos acompanhar nesse trecho da comunicação. E o terceiro bloco para retomar com a Úrsula. A Úrsula é arquiteta dedicada à escola. Esse lugar, esse conceito de lugar no lugar da escola, né? E como é olhado esse aspecto desde um olhar de uma pessoa que pensa nos espaços arquitetonicamente falando. Deixa eu colocar só duas ideias para abrir o papo e deixo com você, Mauro, a organização do papo. Legal, o primeiro me parece que essa provocação inicial do Pablo, em que quanto a gente errou quando diz que a escola fechou, né? E quanto essa ideia de que dizer que a escola fechou supõe uma ideia de escola que estava errada. Esse me parece uma primeira provocação super eficiente, Pablo, né? Porque é verdade. Mas é uma verdade pouco dita. A escola é uma experiência, a experiência não acaba no espaço fechado da escola. É uma experiência ubíqua, uma experiência contínua, uma experiência etérea, que pode ser revivida e recriada em muitos outros momentos e lugares. E esse é um grande aprendizado nosso. Por isso a escola não desapareceu. Não só não fechou, sino que não desapareceu. Eu falava no webinar anterior que a escola se fortaleceu como instituição, ainda tenha se debilitado como espaço. Porque ela conseguiu se impor além do seu próprio espaço, com sua entidade de ideia, né, que você diz, de acordo. E esse tem muito mais força que o espaço. E a segunda ideia que me interessa muito é essa ideia de os professores ainda sentindo que pedagogicamente, sobretudo os de educação inicial, sentindo que pedagogicamente não estavam conseguindo levar as crianças por seu caminho de aprendizagem. Eles conseguiram uma coisa muito mais importante, que era estar presentes, conectar, acolher, fazer com que, do outro lado, meninos e famílias não sentissem a ausência da instituição nem a ausência da escola. E que esse é um logro muito mais relevante que se a gente vai atrasar 6 meses de alfabetização, né? Então, deixo aí, Mal, deixo com você e com Pablo a palavra. Legal, então, beleza. Vamos, então, partindo dessas tuas provocações iniciais, né? Eu acho que a gente pode entrar aí nesse primeiro momento, né, que a gente tinha falado um pouco sobre... Eu acho que existe, por um lado, aí, a gente não tem como a gente fugir aí desse contexto de isolamento, né, de quarentena. Então, por um lado, existem as escolas, os estados, né, em que as aulas gradativamente já estão retornando. Então, Amazonas já voltou, acho que algum lugar também, São Paulo também já voltou. Aqui no Rio está voltando aos poucos também, né? E, por outro lado, aquelas que ainda estão acontecendo remotamente, né? E tanto o que veio acontecendo remotamente e que tende a continuar parcialmente remoto, quanto o que está retornando, eu acho que existe um grande desafio, que é lidar com a questão das emoções, né? E eu acho que esse teu vídeo, Pablo, ele é um vídeo que justamente toca muito, né, nessa questão o quanto que a escola nunca teve distante, né? O quanto que na educação infantil houve uma certa apreensão sobre como é que faz isso acontecer distante, e que, de repente, os caminhos para isso acontecer que não estavam muito claros e que foram sendo descobertos, em parte grande, intuitivamente, né? Então, eu vou deixar para você aí um espaço inicial para tocar um pouco nisso, assim, né? Eu acho que essa aflição que aconteceu durante esse período de distanciamento e que ainda vai acontecer, ela fez sentido por um lado, mas gerou muito aprendizado, né? E que aprendizados você acha que a gente poderia destacar em termos de relação com o aluno da educação infantil nesse contexto?
Bueno, voy a falar divagado y tal vez algunas de las ideas requieran o precisen un nivel de profundidad lingüística de mi parte que amerite que Pablo o Mauricio faz alguna traducción. Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Vamos lá. Eu estou aqui, Pablo. Acá hay una pieza, un mensaje encarnado en una pieza artística que tiene objetivos. Y dentro de sus objetivos hay un vínculo con la realidad observable que está supeditado o está que depende de la fuerza de ese objetivo y de la fuerza de la metáfora que tenta llevar ese objetivo. Es por eso que como pieza artística y como pieza conceptual tiene que tener las licencias conceptuales que toda pieza artística tiene. Eso quiere decir que desde lo teórico, desde lo intelectual y desde lo conceptual, uno puede tener muchas cosas para decirle al video y muchas cosas para criticarle. Acá en Argentina, las escolas siguen fechadas, continúan ainda fechadas. Y a gente ainda no tuvo ninguna apertura, ninguna provincia, ningún estado, nada, es distanciamiento absoluto. Y cuando comenzó la cuarentena, las escuelas fecharon. No hay metáfora que pueda resolver esa realidad. Las escuelas habían fechado. Habían fechado porque a gente, como bien dice Pablo, tenía una visión estancada, viciada, perniciosa de lo que significa la escuela. Y eso es muy importante. Acá hay un objetivo emocional, hay un objetivo pedagógico, hay dos objetivos. Uno es el objetivo que plantea el mensaje, que es el de agradecer, decir obrigado, profesores de nivel inicial, porque lo más importante que ustedes pueden mostrar a sus alumnos es que ellos vean cómo ustedes aman algo. Y en tanto ustedes puedan continuar mostrando la manera en la que aman, entonces va a haber presencia y va a haber aprendizaje. Pero hasta que los profesores comprendieron que esa era su posibilidad, especialmente en nivel inicial, en nivel inicial se fala, ¿no? Nivel inicial. Educação infantil. Educação infantil, mas nivel inicial se entiende también. Educación infantil, a escuela sí había fechado. Y hay algo muy interesante que pude observar de la idiosincrasia de infantil, que es, yo lo describiría como un matriarcado prefigurativo. ¿Qué es un matriarcado prefigurativo? Es que las sociedades prefigurativas o las culturas prefigurativas, en términos de Margaret Mead, falan de culturas que pueden conectarse con el conocimiento en función de la sabiduría de las generaciones pasadas, que miran hacia atrás, olían hacia atrás para poder generar conocimiento. La idiosincrasia de las escuelas de infantil, por lo general, tienen muchas mujeres con mucha experiencia, y esa experiencia que no se puede aprender en la universidad, experiencia que tiene que ver con el trato, con años y años y años de trabajar con alumnos pequeñinos, y después tienen profesores auxiliares que olhan con mucha admiración a esas profesoras con mucha experiencia y que están
aguardando, esperando las indicaciones, la formación. La pandemia puso esa idiosincrasia, esa lógica en jaque, porque las personas con mayor experiencia adentro de la sala de aula, por lo general, eran personas con menos experiencia en el manejo de nuevas didácticas atravesadas por paradigmas tecnológicos diferentes. Y las personas que más conocimiento tenían sobre esa forma de interacción virtual, a distancia, digital, tecnologizada, eran los auxiliares que no estaban acostumbradas a alzar la voz, a tener lideranza sobre la dinámica de la escuela. Es por eso que el sector infantil fue el sector, por lo menos en Argentina, que más tardó en dar vuelta a esa lógica y que las personas con mucha experiencia en sala de aula pudieran dar lugar a las personas más jóvenes para que pueda haber un aprendizaje y enseñanza más horizontal. Hasta que eso aconteció, es por eso que el video eu falo no como educador, eu falo como pai. Eu falo de meus filhos. Y a gente que tuvo la posibilidad de ficar en nuestras moradas, con nuestros filhos, olhando como eles se frustraban porque a proposta de sus profesoras no eran convocantes, no eran atractivas. Hasta que eso aconteció, hasta que se generó un viraje en el que se horizontalizara y se democratizara en la lideranza de infantil, permitiendo que las voces más jóvenes pudiesen tener una participación de diseño didáctico más protagónico, los países aguardamos, esperamos a que eso aconteciera. E incluso se dice, incluso. Sí, está bien, puede ser. Incluso cuando se empezó a haber una propuesta estable, sistemática, las propuestas no trascendían el dispositivo de la tela. Y eso para mí era un problema, porque uno de los mayores esfuerzos que los pais tenemos que hacer con nuestros filhos es lograr que ellos no desarrollen una adicción a los estímulos de la tela, porque el desafío de la crianza es provocar estímulos, no solamente recibir estímulos. El desafío es ir a explorar un mundo y poder experimentar con la lógica de acción y reacción. Entonces, cuando un 95% de las propuestas estamos hablando de marzo, abril, 95% de las propuestas estaban asociadas con o filho o alumno olhando a tela todo el tiempo, para mí era maluco. Yo no comprendía por qué la escuela no descubría que a sala de aula era una idea. Entonces a gente escribió un texto. En ese texto era una crítica, era un cuento, ¿se dice? Sí, una historia. Una historia. Lo que había una alumna que no comprendía por qué sus profesores no sabían que a sala de aula estaba afuera de la escuela, que mi morada era una sala de aula, que estar con una luz abajo de la cama es una sala de aula, que los libros del mundo son salas de aulas y que no solamente na tela del celular, da computadora. Eu le mostré este texto a mi esposa, ¿no? Sí. Y ella dijo, ella falou, no es momento para que vocês faz esta crítica. No es un momento. Y después pasó el tiempo y los sectores de infantil fueron mejorando muchísimo sus propuestas.
y lo que más fueron haciendo es no bajar los brazos, no se rindieron, no sonrieron menos, no amaron menos, no se esforzaron menos. Nunca vi un encuentro por Zoom virtual con menos energía que el encuentro anterior. Entonces, la pieza tiene dos objetivos. La primera es decir obrigado a aquellos profesores que sí pudieron comprender que había algo de su amor incondicional que iba a tener efecto, a ser certero. Y lo segundo era poder no criticar, pero sí hacer a proposta conceitual, para aqueles professores que não hubieran descubierto ainda que a sala de aula é uma ideia, e que eles pudieran escuchar esse agradecimento e reflexionar acerca de que haviam feito até agora. Legal. Boa, Pablo. Beleza. Eu acho que para acrescentar aí a isso tudo que você está contando, né, que é gostoso ouvir você falar, né, assim, você transmite uma tranquilidade, um conhecimento, é uma delícia ouvir você falar. A gente trouxe aí o segundo convidado de hoje, né, o Felipe. Boa noite, Felipe. Sabendo que Felipe e Pablo não se conhecem, não? E são a mesma pessoa no vídeo. Bom, esse vídeo que vocês acabaram de assistir Felipe. agora tem produção deste homem chamado Pablo Iaffe, que para mim aparece do lado esquerdo, e tem voz deste homem chamado Felipe, que aqui aparece escrito como Ludo, né? Isso, Ludovico, Felipe Ludovico. Primeiramente, obrigado pelo convite. Pablo, parabéns, o vídeo é muito bonito e muito emocionante. Obrigado. E é um prazer fazer parte aí desse projeto, de alguma maneira colaborar. Deixa eu aproveitar para agradecer Felipe. Felipe, vou contar para vocês, né? Eu ligo para ele quando eu vejo o vídeo, acho que foi ontem. Ligo para ele e digo, Felipe, vamos fazer o áudio do vídeo em 4 horas. Eu não sabia se o cara estava trabalhando, e o cara fala, claro, vamos fazer. 4 horas depois, ele manda 2 versões para a gente poder escolher, né, irmão? A gente recebe as 2 versões e conseguimos montar um negócio para tê-lo hoje, para compartilhar com vocês e para lançá-lo no nosso canal de YouTube. Felipe, uma perguntinha para você. Você topa na hora, fiz o primeiro vídeo do Pablo, né, e agora topou na hora de fazer o segundo vídeo do Pablo. O que tem de especial esses vídeos? Como você descreveria o que Pablo faz e por que funciona? E funciona com você e funciona em geral porque tem 3 milhões de vistas o primeiro vídeo em espanhol. Muito simples para mim. É muito simples eu responder essa pergunta, porque diz respeito a todos nós. Esse vídeo, o conteúdo desse vídeo diz respeito à educação, diz respeito a algo que é inerente a todos, né? A educação tá, essa sala de aula, eu acho que uma coisa boa que a pandemia trouxe foi essa dimensão, né? Da sala de aula não ser esse espaço físico. Então, começa-se a discutir mais esse espaço metafísico da sala de aula, né? E a gente começa a apurar, então, o nosso olhar para a educação no sentido, nesse sentido, né? Primeiro, de estar numa simples joaninha que pousa num braço de uma mãe ou em 2 feijões dentro de um algodão úmido. A educação, ela se faz em todos os espaços possíveis. Basta a gente ter esse olhar, né? Essa sensibilidade. Então, eu acho que esse vídeo, ele diz respeito a todos nós. Por isso que, o primeiro também, né? Por isso que quando você manda, com certeza, na hora, topo sim. Pablo, pode seguir produzindo vídeos que já tem a dublagem garantido, sabe? Deixa eu falar uma coisa, Pablo. Felipe, a gente está interessado em falar nesse bloco aqui de como comunica a escola e que nos ensina esse vídeo de comunicação. Pablo, tenta contar um pouquinho qual é a estrutura do vídeo por trás, a estrutura comunicacional que tem por trás. Como você desenha isso? E quando eu estou dizendo isso, eu estou pensando na narrativa das escolas. A gente vem batendo muito na tecla aqui nesse webinar que a escola tem que levantar a voz, né? Tem que falar mais
da sua identidade, do seu projeto, e tem que falar melhor, tem que ser mais eficiente na sua comunicação. E o Pablo tem muita habilidade, muita capacidade, muita capacitação para isso. Então, Pablo, conta um pouquinho aí, por trás do negócio, no backstage, como você planejou essa peça comunicacional, que eu gosto de chamar também peça artística, viu? ¿Fala primero Felipe sobre a comunicación das escolas ou falo Não, eu? não, vai você. Ok. Eu también soy creativo publicitario. Es parte de mi formación. Siempre. Y también soy filho de un predicador. Predicador, acho melhor traduzir, Pablo. É um pastor. Legal. Un pastor. La habilidad de abrir canales emocionales de comunicación siempre fue hipnotizante para mí. Poder pesquisar las botoneras de la humanidad para que algo que a gente pueda falar pudiese arribar a un puerto cognitivo, intelectual y emocional certero, es una pasión muy grande para mí. Y en ese sentido siempre intenté prestar mucha atención a cuáles eran los mecanismos que garantían esa posibilidad de transmisión. Yo podía resumir la estructura en 4 ideas. El desarrollo de un concepto fuerte, un único concepto. Essa é uma ideia, deixa sublinhar isso aqui. Sí. Não é uma comunicação que tem 20 ideias, né? Tem que ter uma ideia principal e o negócio vai e volta em espiral sobre essa ideia. Gosto desse primeiro princípio. Boa. Un concepto, eu lo llamo idea madre. Ótimo. Una idea madre, una idea nodriza. Esa idea nodriza es también un clímax, desde lo emocional es también un clímax. Y la construcción de ese clímax tiene que ver con una serie de piezas de un rompecabezas que colaboran, es un juego previo que colaboran con la creación de ese clímax. Y a cada una de esas piezas de rompecabezas eu lo llamo insights. Beleza, deixa eu fazer aqui um pequeno contato com a audiência, né? Por favor, quem está nos ouvindo, a grande quantidade de pessoas que estão ouvindo, eu proponho que faça o seguinte trabalho. Será que eu armo meus discursos escolares como diretora pedagógica, quando eu enfrento a minha comunidade? Penso nesse tipo de coisas que Pablo está falando? Eu estruturo minha mensagem formalmente para ter clímax, para ter uma ideia mais, para ter insights e aproximação? Será que eu tenho essa consciência da estruturação de uma mensagem? Ou será que eu pego o microfone e vamos lá? E por isso uma coisa funciona mais do que outra. Pode continuar, Paulo. Ahora, el insight es algo muy particular. El insight es ponerle un nombre a algo que no tenía nombre, pero que es obvio para todos. Es poder traer sobre la superficie de una manera original un hábito, un acontecimiento, una idea, un concepto, una metáfora que nadie nunca escuchó, pero que para todos era cierta. Y el ejercicio psíquico de los insights y del concepto MAI es que a pessoa está olhando a pieza y dice, sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Si todo esto es cierto, entonces escuchen el concepto MAI. Entonces, esos son los primeros 2 elementos. El tercer elemento es poética. Peraí, Sí. segura um minutinho aí. Felipe, quando você lê o texto, quando a gente combina esse texto e coloca aquelas palavrinhas em negrinha, né? Você consegue
ver essa estrutura que Pablo está falando e você pega essa estrutura para fazer a tua própria fala? Eu consigo ver e a gente não precisa nem sublinhar isso no texto, porque a própria estrutura do texto te leva a essa compreensão. Então, ele quase que, ele conduz a gente justamente a compreender qual é o cerne mesmo da questão, qual é o objetivo ali do texto. É um texto muito bem escrito, inclusive. Olha, o Felipe, essa vez, Pablo, encaixou muito bem o ritmo do texto com as imagens. Você viu que a nariz é nariz e o livro, coisa era más difícil. En este video era más difícil. E ele fez muito bem. Quero agradecer por isso, Felipe. Muito bem, Felipe. Porque nos permitiu não tocar as imagens, né? Ótimo. Sim. No primeiro a gente teve um pouco dessa foi um pouco mais difícil delay, no primeiro. né? Exatamente. Pablo, continua. El tercer elemento es la poética. La poética como vehículo conceptual, digo, como vasija, como vehículo de las ideas. Define poética. Y la poética sería, en el caso del video, una literaturización de los conceptos, no una explicación de los conceptos. Es hacer que... Você fala de explicação porque está pensando já en el programa de Vivadi. A gente estava falando hoje de manhã de explicação e não tem jeito, não pode fugir. Pero sí, a ver, es convertir el mensaje en una experiencia en sí misma. Ótimo, deixa aí entrar. A linguagem em uma peça comunicacional desse tamanho não é transparente. Ele tem substância. Não qualquer palavra é a mesma palavra. Não qualquer ritmo é o mesmo ritmo. Não qualquer sintaxe é a mesma sintaxe. Eu acho que a escola, às vezes, na sua comunicação, não percebe essa dimensão da linguagem. Que, aliás, em Vivadi estamos conversando isso. Uma coisa é língua e outra coisa é linguagem. E aí o que você chama de literaturização da língua é exatamente isso. A língua pesa. A língua vale por si mesma. E temos que saber escolher a língua. E temos que saber pôr a língua e toda a sua riqueza ao serviço da comunicação. E o Pablo faz isso de maneira super consciente, de maneira super deliberada. ¿Sí? Sí, hay un vínculo muy íntimo entre la fonética de las palabras y las percepciones emocionales de las personas. Isso. Si yo quiero hacer un comentario engrasado asociado a un animal, lo más probable es que yo utilice la palabra hámster. Porque la palabra hámster fonéticamente es más engrasada que otros animales. Uhum. Y voy a tener mucho más éxito si yo utilizo esa configuración fonética. ¿Y por qué falo de la pizza? ¿Y por qué? Porque hay una mezcla entre lo poético y lo mundano. Lo poético y lo mundano, ¿está bien? Perfeito. La caixa de Terrenal, pizza terrenal pode ser também. es terrenal. Entonces voy tocándote el cuerpo con las palabras. Y la última es la estética, el último elemento de la construcción. Deixa só te interromper um minutinho, Paulo. Isso daí, inclusive, conversa muito, né? Isso que você está trazendo da poética, que o Pablo aí também destacou, né? Com o programa, um dos programas que a gente está desenvolvendo no Vivadi é o de leitura escrita, né? E quando a gente falou em leitura, a gente associou a escrita, quando falou escrita, falou leitura, né? E eu acho que essa questão da poética como veículo conceitual, ela confirma, né, que as coisas não podem caminhar separadas, né? Porque esse tipo de repertório, essa literaturização, ela só acontece se você tem uma leitura por trás, né? Se você conecta aquilo com que você leu com aquilo que você vai escrever, né? Então, só trazendo aí para discussão essa característica do programa que a gente vem discutindo, né?
Sí. Legal. Sí, sí, sí. Las palabras como significados y como significantes, como ferramentas de comunicación. Y la última es la estética, que tienen que ver con los ritmos, que tienen que ver con las imágenes, que tienen que ver con la ternura y la intimidad y la caricia que la pieza genera. Es una experiencia mucho más psicológica y emocional que intelectual. Eu acho que hay una idea en la pieza, pero la propuesta de la pieza es hacer una caricia, ¿se dice? Sim, sim, sim. Uhum. Es hacer una caricia. Então, para fazer uma carícia, eu não é suficiente dizer eu quero fazer uma carícia. Fazer uma A língua carícia tem que acariciar, a peça tem que acariciar. por isso a gente modificou os colores de todas as imagens. Eu estuve cinco dias pesquisando em diferentes sítios de internet, imagens gratuitas de stock y de escolas de infantil, muitas horas. Ahora, no fue solamente poner una imagen detrás de la otra, sino también hacer que todas las imágenes tuviesen una pequeña inclinación hacia colores cálidos. No, la pieza no tiene los colores originales de las imágenes que eu escolhi. Modifique Legal. todos los colores. Legal. Eso. Ótimo, Pablo. Entonces, Boa, Pablo. Felipe, concepto vamos. MAI, insight, poética y estética. Para fechar Legal. o bloco, deixa eu fazer uma pergunta para Felipe de 30 segundos, Felipe. A pergunta não vai para a tua escola, Elvira Brandão. Vai para as escolas em geral e tua percepção. Você sente que a escola, como instituição, tem consciência e tem domínio dessa dimensão da comunicação e da linguagem? Ou que a escola está aquém do domínio e da consciência do que a linguagem é tanta coisa quanto o Pablo fala? Eu acho que essa consciência, essa dimensão, né, ela vem sendo construída, né, essa consciência, né. A língua portuguesa, falando aqui, né, do nosso lugar, ela é muito rica, todas as línguas, né, são muito ricas, né, não diz respeito só, tudo isso que o Pablo trouxe, né, precisa haver uma harmonização. Eu acho que o grande sucesso aí desse vídeo é porque existe uma harmonização em todos esses conceitos que você traz, Pablo, e isso faz comunicar muito bem. Então, quando a gente não comunica bem, acredito que existe algum gap em algum lugar, né, da linguagem. Eu acho que as escolas, elas vêm trabalhando bastante nisso, Pablo, principalmente agora com essa experiência remota, né? Que a gente começa a ter uma outra visão para tudo, né? Uma outra experiência, e a gente começa a trabalhar melhor nessa comunicação, justamente porque agora a gente tem essa interface do computador, e acaba exigindo um pouco mais a nossa atenção para isso. Então, não sei se eu respondi. Legal. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, a gente já tem aqui Felipe, queria agradecer você pela presença, agradecer a sua tradução, Felipe. Essa voz linda que você tem. Muito obrigado mesmo aí pela tua contribuição. É lindo ouvir sua voz aí e materializar quem é o dono da voz. A gente tem aí nossa terceira convidada de hoje, né, para a gente aprofundar a discussão aí em torno da educação infantil, né? A Úrsula. Boa noite, Úrsula. Você está por aí? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu estava aqui escondida esperando você me chamar. Seja muito bem-vinda. Úrsula fala espanhol, Pablo. Você está mais tranquilo, entendeu? Meu pai é chileno, então eu conheço um pouco. Queria deixar que antes... Ela curtiu do Fred, imagina. Conseguiu entender Fred, então está resolvido. Antes de você fazer a pergunta aí para a Úrsula, para a gente avançar na conversa, queria convidar quem está assistindo a gente, né, através do chat ou do Q&A, né? Então tem um botãozinho de chat, tem um Q&A,
para mandarem questões para a gente, comentários, enfim, tiverem perguntas sobre a temática da discussão de hoje. A gente vai adorar receber aqui. Já tem algumas coisas que eu estou recolhendo. Vou deixar, Pablo, você começar com a Úrsula e trago já alguns comentários que estão pintando aqui no chat. Beleza, beleza. Bom, muito obrigado, Úrsula, por vir. A gente teve um congresso no sábado passado e a Úrsula participou de um fórum que justamente falava do lugar da escola, do espaço da escola. E Úrsula é arquiteta e está se especializando já há um tempo nos espaços escolares. Não há muito arquiteto especializado em espaços escolares. E o vídeo do Pablo começa com essa provocação super atraente para todos nós, né, Úrsula? Que ele diz: a escola não é só esse lugar. Então, como pega essa frase em você e, a partir disso, aonde te leva essa frase? Vai lá. Bom, agora eu vou só cumprimentar oficialmente. Boa noite, Pablos. Boa noite. Maurício, o pessoal que está assistindo a gente também, boa noite. Na verdade, eu faço uma tradução sempre para espaço, assim, é engraçado. Todas as informações, imagens e conceitos entram na minha cabeça e saem em forma de espaço. Então, mesmo a discussão, né, é o fim da sala de aula, né, a sala de aula como ela existe terminou, até a discussão do que o Pablo traz no vídeo dele, que é: a sala de aula não é um espaço, mas é uma ideia. Ela não está fechada, mas ela acontece. Eu também imagino espaços, né? Então, minha cabeça é assim. Por quê? Porque quando acontece a pandemia, né, e a gente está no meio dessa coisa que nos pegou e que afetou tanto as escolas, como eu vejo? A escola explodiu. Né? Então, antes ela tinha lá um lugar, um espaço físico, que antes todos acreditavam, os pais e os professores e, às vezes, os gestores, que aquele era o lugar do aprendizado. Mas já não era, né? Não era só aquele. Então, o aprendizado acontecia sempre, em todos os momentos e em todos os lugares, né? Eu tenho um filho que está na primeira infância, que está na educação infantil. Quando ele trazia uma coisa de uma experiência da escola, ele estava vivendo aquilo naquele momento. Quando ele falava a respeito disso, quando ele testava aquilo em um outro lugar, dentro da nossa casa, na rua. Então, para mim, essa discussão ter sido aberta, né, essa caixa, que a gente chegou a falar que as salas de aula são a caixa preta da escola, ninguém sabe o que aconteceu, ou então a caixa de Pandora, e todas essas metáforas com caixa. Essa caixa ter aberto, para mim, como arquiteta, é muito bom. Porque agora, de fato, a gente vai poder falar em todos esses espaços onde a educação acontece, que não necessariamente é entre essas quatro paredes formais e repetidas de uma escola. Porque eu, de fato, acho que a gente precisa aproveitar outros tipos de espaço. E essa escola explodida, para mim, sempre eu compreendo como um território, né? Então, é o território educativo. Tudo, a cidade, aí a gente vai para a cidade, que eu acho que é super importante, né? Um aluno, quando sai da casa dele, uma criança sai da casa dele e vai em direção à escola, ele está sendo afetado por tudo que acontece no caminho. E hoje a gente tem vários estudos que, inclusive, comprovam como isso afeta no próprio aprendizado dessa criança. Então vamos falar sobre o território educativo. Qual é esse território? Ele pode ser um território expandido, digital e conceitual, mas ele também é espacial, né? Também é físico. Acho que é por aí, assim que eu entendo. Ótimo. Beleza. Vamos focar um pouquinho na educação infantil, particularmente. Como são os espaços que você encontra na educação infantil, Úrsula, e o que você propõe em termos de educação infantil e como você está conectando isso com essa educação infantil remota e até a experiência do próprio filho, né? Como você foca tudo isso na primeira infância e nos meninos pequenininhos? É interessante
essa pergunta, né? Porque todo o meu trabalho é baseado em cima do conceito do terceiro professor, né? Que é um conceito do Loris Malaguzzi, um pedagogo italiano, que é uma ideia de que o espaço ensina, né? Então, o espaço ensina diretamente sem intermediários. Dependendo de como um espaço é disposto, você pode fazer uma série de atividades e outras não, né? E a gente tem bastante isso, assim, a sala de aula tradicional, que a gente tem um professor na frente, os alunos em fileiras, um olhando para a nuca do outro, aquela história, é um espaço que ensina só de uma maneira, né? Você só pode se portar de uma maneira. A gente consegue se livrar um pouco dessa ideia tão fechada, espacial, quando a gente vai para as séries da educação infantil. Então, a educação infantil, a sensação que eu tenho é que a gente tem espaços mais interessantes, muito embora dentro da mesma margem e da mesma matriz. Então, numa escola de educação infantil, a gente tem uma sala atrás da outra, igual, repetida, mas os arranjos ali de mobiliários e etc. podem ser mais interessantes do que quando a gente chega no fundamental ou no médio, que é mais igual na questão das carteiras e posicionamento. Então, eu acho que assim, a gente já tem uma experiência forte na educação infantil de que a gente percebe muito mais facilmente que essas crianças aprendem pela experiência e pela experiência completa do espaço, né? Então, como ela se movimenta, que tipo de coisas ela acessa, o que ela toca, tudo isso faz parte da experiência dela. Então, é muito importante a gente lembrar que se isso, né, se essa interação entre o corpo e o espaço dessa criança é o processo de aprendizado dela, ele também precisa acontecer fora das paredes da sala de aula. E aí tem um conceito muito forte que eu gosto de trazer, que é essa ideia do desemparedamento da infância. Porque a gente tem uma infância muito emparedada. As crianças passam de 90% a 99% do tempo do dia delas ou dentro de casa ou dentro da sala de aula da escola. E saíram diversos também estudos sobre isso, de como as nossas crianças passam menos de 1 hora por dia em espaços abertos. Né? Não estou falando nem do lado de fora ou na rua ou na praça ou no parque, espaços abertos mesmo, que sejam pátios ou que sejam quintais. Então, é muito importante, a gente precisa ter um cuidado maior para essa faixa de aprendizado da educação infantil dos espaços abertos. E principalmente se a gente está falando sobre uma escola que traz a ideia da saúde, né, de uma escola saudável. Então, acho que eu iria por esse caminho. Como que a gente cuida dos espaços abertos? Legal. Obrigado, Úrsula, pela tua contribuição. Vou trazer aqui algumas questões e passar para você, Pablo. Pablo Doberti. A Márcia diz, acredito que precisa de comunicação e as escolas vêm trabalhando isso com as famílias, mostrando aos pais, às famílias, essa importância da educação infantil, né? É justamente o ponto, né? A necessidade da comunicação também e como fazer essa comunicação, né? Esse eu acho que é um ponto aqui que a gente traz muito forte. A Fátima traz, Úrsula, como arquiteta, como os espaços criativos, com mais natureza e recursos criativos, além da escola, podem ser retratados de forma mais simples. Né? Vou deixar, depois que o Pablo responder, ele certamente vai te fazer uma outra pergunta, você já emenda com essa, Úrsula, por favor. A Joelma diz, o vídeo e a fala do Pablo me trouxe à memória a ideia do espaço educativo da Escola Reggio Emília, constituída por Loris Malaguzzi, onde a criança habilidosa produz transformação nos sistemas em que está vinculada e torna-se uma elaboradora de cultura, valores e direitos. E os educadores promovem os processos de aprendizagem cooperativos e o trabalho em conjunto. Na comunidade de aprendizes, todos os partícipes são ativos. Ninguém possui responsabilidade total. A finalidade é interdependência em lugar de independência. E o pensar com os outros em lugar de por si mesmo. Isso envolve cidadania e significa basicamente compartilhar e tornar-se protagonista na sociedade. As imagens no vídeo falam de uma criança que manipula objetos, e esses objetos são agentes indiretos de ensino-aprendizagem. Muito bom, Joelma. Excelente aí a tua contribuição. Pablo, dou a palavra para você comentar, fazer uma pergunta para a Úrsula
E não, bom, o primeiro que eu vou falar é que todos vocês conhecem a escravidão da televisão, né? E a gente tem estourado o tempo. Então, a primeira premissa é que cada um de nós tem 30 segundos. Os primeiros 30 segundos são com a Úrsula e tem que responder a pergunta de como a gente faz isso de maneira simples. Os segundos 30 segundos são para Pablo Jaffe e ele tem que fazer um fechamento em 30 segundos do que sobrou para ele. Os terceiros 30 segundos são meus e os últimos 30 segundos são de você, Mal. Então, Úrsula, teus 30 segundos. Bom, eu acho que é super possível, principalmente se a gente está falando que esses espaços abertos devem ser prioritariamente espaços naturais também. Então, para essa educação infantil, ter contato com elementos naturais é super importante, né, para esse desenvolvimento cognitivo. Então, eu acho que assim, começar de uma maneira simples, tem um lugarzinho ali, cava, põe uma terra, faz uma horta, faz essa horta junto com as crianças, envolve os educadores, pega um pedaço de madeira, de árvore que caiu ali na frente, naquela praça da escola, que ninguém cuida ali da frente da escola, pega esse pedaço de madeira, cria um brinquedo, ou então até usa essa praça ali na frente da escola, de um jeito que você vai lá, limpa, faz um acordo com os vizinhos, liga na subprefeitura, avisa. Então tem um monte de jeito que você pode fazer isso sem ser uma coisa que despenda muito dinheiro ou uma energia gigantesca. Pode começar pequeno, nesses pequenos acordos. Beleza, obrigado pelo tempo. Pablo, 30 segundos. E você vou cobrar muito de você os 30 segundos, sabe? No, pero você sabe que não. Já perdeu 5, cara. Vai lá. 30.000. Acho que es imposible pensar un paradigma de libertad en la enseñanza de infantil até que los profesores puedan ser agentes educativos y no entretenedores o animadores que tengan que estar sonriendo todo el tiempo. Cuando esté legitimada la posición educadora de la persona que trabaja en infantil, eso tiene que venir acompañado de la apertura de mente de los pais que permitan que los filhos se machuquen, que sufran, que lloren y que se lastimen y que convivan con un mundo que los desafíe. Los pais están convencidos que envían a sus filhos a escuela para que nada les acontezca, para que nada suceda. Y los filhos no pueden crecer así. Entonces, solamente vamos a poder preparar a los filhos para el terreno y no al terreno para los filhos cuando los pais estén dispuestos a ver sufrir a sus filhos, a verlos machucados, a aceptar que machucarse es parte de la vida y que van a poder cosechar las virtudes y las siembras de esas machucadas, de esas interacciones con el mundo. Hasta ese momento va a ser muy difícil armar una propuesta real de interacción libertaria con... Fechou. Acabou o tempo. Obrigado, Pablo. Obrigado, Pablo. Desde que começou a pandemia, eu ouvi bastante coisa. Nunca ouvi nada melhor sobre educação infantil e pandemia do que os 3 minutos do Pablo. E por isso que a gente escolheu fazer desse vídeo um webinar. Porque esses 3 minutos iluminavam muito mais que horas e horas de palestra sobre um segmento que ninguém tinha nada a dizer. Só sofrer, só lamentar, só saudade. E o Pablo trouxe algo que a gente tentou ampliar aqui. E ampliar em todas as suas magnitudes. Mas a mensagem, a verdadeira mensagem, está lá. Nesses 3 minutos, que agora estão disponíveis no YouTube. Pode buscar pelo Vivadi, pode buscar pelo Pablo Jaffe e encontrará o vídeo que a gente apresentou hoje. Então, fico feliz, acho que a gente focou bem e a contribuição para mim está clara. Mal, deixo com você os últimos 30 segundos. Bom, concordo com o que você falou. Eu acho que o vídeo do Pablo, inclusive, está aqui, a gente listou aqui no chat, quem quiser assistir novamente depois.
Eu acho que é um vídeo que toca, que emociona, que faz a gente repensar, né? Trazer aí uma nova visão sobre uma coisa que a gente discutiu essa semana, né? O Pablo, essa semana, trouxe uma questão interna aqui super interessante, que foi, ele colocou no Google, um search no Google, que foi sala de aula, não, escola. E clicou em imagens. E as respostas que aparecem quando você busca escola no Google são salas de aula, né? E a gente vem defendendo muito que a escola é muito além da sala de aula. E eu acho que quando houve essa pandemia, houve esse pânico, principalmente em relação à educação infantil, né? Quando começou a coisa da pandemia, que era, e agora? Como é que acontece a educação infantil sem a sala de aula? E ela acontece o tempo inteiro, em vários lugares, em vários territórios. Então, o Pablo traz muito isso, a Úrsula traz muito isso também. Eu acho que esse é um ponto para a gente abrir e pensar em relação a isso, né? Então, agradecer a vocês, agradecer também, Pablo, mais uma vez, meu querido, tá aí com a gente. É um prazer, meu dizer cara. que foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu acho que é isso que a gente faz aqui, trazer vozes novas, trazer personagens novos, trazer perspectivas novas, né? O lugar comum é onde a gente não quer estar. Esse é o lugar, né? De abrir novas perspectivas, trazer provocações, e espero que tenha sido, para vocês que assistiram aqui hoje, inspirador o suficiente para que a partir de amanhã, semana que vem, mês que vem, possam estar transformando a realidade das escolas de vocês. E a gente vai terminar esse webinar passando o primeiro vídeo do Pablo. O vídeo a gente adaptou, né, Pablo? Tirou uma bandeira da Argentina e botamos uma bandeira do Brasil na hora que a gente traduziu. Mas o vídeo que o Pablo fez, e eu vou passar aqui para vocês para encerrar, agradecendo a todos vocês a presença aqui hoje. Foi um prazer enorme receber todos que estavam aqui hoje assistindo a gente. Obrigado, Úrsula. Obrigado, Pablo Iaf. Pablo, meu parceiro. Obrigado, gente. Também. Muito bom tê-los vocês. E obrigado também, Felipe, por ter participado na primeira parte. Né? É verdade, Felipe Ludovico. A gente tem... O Ludo está aí assistindo a gente. Brigadão, Felipe. A rede, ela é viva, né? Ela acontece o tempo inteiro. Então, vou retomar aqui o que eu já disse. A gente tem o Templo do Gestor, que é um espaço de formação de gestores. Tem os grupos de WhatsApp, onde acontece o diálogo durante a semana. Tem o rede.vivadia.com.br, que é onde a gente oferece material, conteúdo em texto, conteúdo em vídeo. Isso que acontece aqui está no Spotify, né? Então, tem lá no Spotify o hemisfério direito da escola. Todos os webinars que aconteceram estão lá no formato de podcast no Spotify. Então, a gente continua aí ao longo da semana essa discussão, esse debate com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Aos meus queridos estudantes, os meus, os dos meus colegas, os do meu país, os de qualquer canto do mundo, qualquer um que aceite se chamar de estudante. Essa é uma mensagem para todos aos que nunca parece ter chegado sua hora. Não há muito mais a explicar, porque nós, que já tivemos nossa hora, sabemos sempre do que estamos falando. Mas para vocês, que talvez não saibam, precisamos adverti-los de que a todos, em todas as gerações, alguma vez, chega a nossa hora. Portanto, essa é uma mensagem para todos que não sabem. Aqueles que não sabem como é ser perseguido, trancado ou desmerecido por sua cor, nacionalidade, religião ou orientação sexual. Para aqueles que nunca tiveram que fazer simulações diárias em suas escolas, caso o mundo chegasse ao fim em um instante. A todos aqueles que não sabem como é perder a democracia, a liberdade de movimento, de reunião, de expressão, de perder seus irmãos, filhos e netos no fundo do mar. Para todos aqueles que não sabem como é receber 2 bombas assassinas no pátio de sua casa e ver os corpos se acumularem, ver as estacas serem fincadas e as injustiças se enraizarem. A todos aqueles que não sabem o que é ver a fome e o desespero dominarem as almas de seus compatriotas e perderem o raciocínio e perderem a cabeça uma e outra vez. Para todos aqueles que não precisam ver a realidade superando desesperadamente a ficção, mudando tudo para sempre. Para quem não entende porque há muitos sapatos pendurados pelos cadarços nos fios de alta tensão. Para todos aqueles que não tiveram que aprender a força que não se bate em um professor. Para todos vocês, estudantes, precisamos dizer que, infelizmente, alguma vez chega a hora. E quando chega, tudo é muito difícil de entender.
Porque quando chega a hora, ela sempre perverte os limites do perceptível. Quando chega a hora, o ar engrossa e carrega de silêncio as ruas, as casas, os olhos de seus pais. Sabemos que não é justo, que não é como vocês pensavam em passar o tempo, mas é assim quando chega a hora. Nunca é um momento propício para que chegue a sua hora. Nunca é justo. Nunca é o que escolhemos. É por isso que dizemos que te chegou a hora, porque te bate, te ataca, te transforma, e mesmo que seja injusto, muito injusto, quando chega, chega. E então a vida pergunta: como você vai enfrentar? Que lugar você vai querer ocupar? A vida vai exigir que você saiba o que responder a essa pergunta. Caros estudantes, hoje chegou sua hora. A hora de todos. Chegou um desses momentos importantes da nossa história. Um daqueles momentos do que a história é feita. Já faz alguns dias que as escolas estão fechadas, que não podemos ir, não podemos frequentar as aulas nas salas de aula, nem brincar nos intervalos, nem conversar com as professoras. Desde essa reclusão obrigatória, muitas das suas escolas tomaram a heróica iniciativa de dar o primeiro passo e de um dia para o outro decidiram banir e reinventar uma lógica escolar presencial com mais de 200 anos de experiência e começar do zero outra vez. Professores, mestres e educadores de todos os tipos, em alguns casos com zero experiência em educação digital, levaram suas aulas para a nuvem, redesenharam suas propostas e hoje já estão organizando sessões de teleconferência para ensinar os seus alunos. Seus professores estão explorando novos e desafiadores recursos para se comunicar, gerar aprendizado com você, suas mentes, corpos e almas. E o fizeram. Atravessaram a névoa espessa da inexperiência para alcançá-los e transmitir-lhes alguma tranquilidade. E, é claro, estenderam a vocês essa mão que sela a aliança, que jura que o relacionamento entre um professor e seu aluno nunca, nunca, nunca pode ser suspenso. Como professores, como educadores, nosso pedido é que vocês sejam nossos parceiros e protagonistas na tarefa de manter as escolas abertas. Não os prédios, mas as escolas. A ideia da escola, o projeto da escola, o sonho da escola. Caros alunos, acordem de manhã cedo, lavem bem o rosto e estejam prontos para aprender conosco. Façam suas lições, respondam às mensagens, cumpram as datas, estejam presentes em suas teleconferências. Façam as avaliações e leiam os textos. Perguntem o que não entender e façam propostas. Façam propostas. Façam propostas. Não estávamos preparados como gostaríamos para uma situação como essa. Portanto, muitas das coisas que estamos propondo e fazendo podem não resultar tão bem ou ter erros técnicos, humanos, logísticos, de todos os tipos. Estamos dando o melhor que temos. Mas temos certeza de que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de vocês, nossos estudantes, para que todo mundo também arregassem as mangas e nos ajudem a plantar as sementes de uma nova escola. Escola que precisamos para esse novo mundo, esse mundo que nos chegou. Nós queremos e precisamos saber se podemos contar com vocês, com sua paciência, com sua colaboração, com seu amor, se quisermos superar isso juntos. Precisamos saber se vocês sentem o mesmo que nós, quando dizemos que isso que nos chegou pode nos tirar muitas coisas, nos privar de muitas coisas, mas a escola não é negociada. Caros estudantes, em muitos e muitos anos, quando tudo isso tiver sido quase um parêntese antigo em nossa história, alguma criança, que provavelmente ainda não terá chegado sua hora, talvez pergunte o que vocês estavam fazendo durante aquele estranho 2020, quando havia todo aquele fenômeno do coronavírus. E quando esse momento chegar, queremos que com todo o orgulho do mundo acumulado no peito, possam dizer: eu era um estudante e ajudei a manter a escola aberta. Fiz isso porque era a minha hora. Bom, gente, boa noite. Pablo. Boa noite para todos. Muito obrigado. Passei um bom momento, sabe?
Obrigado por nos acompanhar. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite, gente.